Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Hoje estaremos falando sobre uma passagem do Sermão do Monte que está em Mateus 5, versículo 3. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípio, com que há de se salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Uma passagem muito interessante essa, em que Jesus usa o sal para fazer referência à pureza. Jesus nos alerta para a necessidade de mantermos o coração longe das impurezas, de mantermos os seus ensinamentos puros, como ele nos passou, e de que os seus ensinamentos são o novo tempero para o mundo. Mas, como sal, deverá permanecer livre das doutrinas mundanas, que apenas servem aos interesses materiais, ou, do contrário, o mundo permanecerá no atoleiro das imperfeições. É interessante Jesus fazer uma analogia com o sal, porque o sal, ele tem essa característica de pureza. E a doutrina que Jesus nos passou, ela precisa ser pura. A gente tem observado aí pela história da humanidade quantas impurezas foram colocadas no Evangelho de Jesus, no que diz respeito à sua interpretação, no que diz respeito às traduções, porque quando a gente vai dar uma olhada no Evangelho de Jesus, nos canões antigos, a gente encontra os canões do 2º, 3º e 4º século, são os mais antigos que temos, e já em grego caioné. E temos o grande problema dos copistas da época, por encontrarem uma língua onde não havia pontuação, onde era muito pobre, fazendo traduções muitas vezes equivocadas. E claro, encontramos também, no decorrer da história, mudanças de sentido para favorecer algumas interpretações que eram de interesse de algum grupo da época. Isso tudo trouxe algumas contaminações. E Jesus, com toda a sua sabedoria, sabendo que isso tudo viria a acontecer, faz-nos o alerta. Falando sobre o sal, que nós éramos o sal da terra. O sal era considerado como dotado de uma propriedade distinta e importante, ou seja, a de conservar ou condimentar. Conservar, manter aquilo. Condimentar, dá sabor. Então, o que Jesus disse? Que nós, como sal da terra, nós tínhamos que conservar o seu evangelho, sem adulterá-lo, porque esse evangelho daria sabor à vida. A ideia aqui não indica essencialmente uma função definida, como a de conservar ou condimentar, ou ainda como a dos muitos usos do sal. Não é isso. Mas a ideia geral é que o homem deve demonstrar ter a realidade daquilo que professa, da mesma forma que o sal apresenta a propriedade que esperamos dele. A gente tem que fazer aquilo que Jesus espera de nós, que é seguir o evangelho em sua totalidade. O sal puro não perde seu caráter distinto, mas uma vez misturado a elementos impuros e estranhos, pode perder a sua propriedade. E aí o sal misturado, ele não serve para mais nada. Vamos misturar, por exemplo, açúcar no sal. Dá para colocar na comida para condimentar a comida? Já não dá mais. Se a gente pegar o Evangelho de Jesus e ficar permitindo que teorias esdrúxulas sejam inseridas no Evangelho de Jesus, ele vai perder a sua finalidade, que é transformar o homem, que é mostrar ao homem o caminho real da busca da felicidade, da transformação moral, da vivência da ética. Na Palestina, o sal vinha principalmente de Jabel Uzdum, das costas do Mar Morto, e era conhecido como sal Sodoma.
Vários viajantes passando pelo local confirmam que esse sal, sob certas condições, pode perder o seu sabor. Quando era misturado, quando era de alguma forma manipulado de forma equivocada. Assim vemos que o sal pode conservar a aparência de sal, mas não o seu caráter. E a mesma coisa acontece com o cristão, que muitas vezes, por permitir que teorias esdrúxulas, que filosofias esdrúxulas entrem dentro do cristianismo, ele pode continuar com a aparência de cristão. Mas o caráter cristão da vivência do evangelho ele não tem mais. Realmente pode transformar-se em outra substância. E o cristão pode se transformar em outra coisa, um espiritualista, qualquer coisa, mas não mais um cristão. Porque aí ele perde o sentido principal do evangelho, que é aquela orientação, dar o norte para a transformação definitiva do homem. Buscando essa passagem, vamos fazer a análise de algumas coisas. Vós sois o sal da terra. Vós, em grego, o pronome é enfático. Vós mesmos sois o sal da terra. Vós mesmos sois, é enfático. Jesus está afirmando, vós sois o sal da terra. É importante recordar que Jesus estava dirigindo-se aos seus discípulos, especialmente aos 12, dizendo a eles, vós sois o sustentáculo desse evangelho que eu estou deixando. Tinham outros que estavam escutando, principalmente lavradores e pescadores, mas também tinham espiões enviados pelos fariseus. Ficava todo mundo em torno de Jesus. E ele está lá sendo enfático, vós sois, realmente, acreditem, eu confio em vocês, vós sois o sustentáculo disso que eu estou pregando. E aí ele fala do sal. Não vos aparteis do mundo a fim de escapar à perseguição, porque vós sois o sal da terra. Vocês vão ser a pureza. Vocês não vão se permitir contaminar. Deveis permanecer entre os homens para que o sabor divino do amor seja como o sal a preservar o mundo da corrupção. Nós seríamos o sabor do amor no mundo. O Evangelho do Cristo é o que dá sabor à vida. E nós temos que dar esse sabor à vida. Temos que ser o sabor divino do amor. Representar o amor de Jesus, o amor divino, diante da humanidade. Porque se não fizermos, vamos ter a aparência do cristão, mas não vamos ter o caráter do cristão. É uma responsabilidade tanto que Jesus colocou nos nossos ombros. E precisamos corresponder a essa responsabilidade, porque ele diz, vós sois, ele foi enfático. Então temos que acreditar e temos que nos esforçar para vivenciar isso. Jesus, com toda a sua sabedoria, utilizava de fatos ligados à vida cotidiana do povo para deixar seus ensinamentos. Ele pega o sal, por saber da importância do sal naquela época, o sal era o que preservava o alimento e o que dava sabor a todo o alimento. E ele usa para fazer uma analogia. Como o sal era usado para preservar os alimentos, da mesma forma os seus discípulos deveriam converter-se em fontes vivas de preservação e difusão do Evangelho. Primeiro ensinamento, a primeira função do discípulo, do cristão, preservar os ensinamentos do próprio Cristo. Eles precisam compreender que a transformação do seu próximo estava sob sua responsabilidade e, portanto, não deveriam se afastar deles por causa de perseguições e outras coisas qualquer. Porque perseguição, como ele nos falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, iriam surgir. Mas como somos o sal, somos os que vamos manter a pureza, somos os que vamos dar sabor à vida, não temos que nos acovardar diante disso. Temos que continuar lutando, perseverando, sem medo. Vamos continuar, vamos à luta, vamos vencer, porque é possível vencer. Se não fosse, ele teria nos dito. Se acreditamos realmente em Jesus,
se realmente estamos com fé naquilo que ele nos disse, não temos que temer mais nada. E nós espíritas, que acreditamos na eternidade da vida, que acreditamos na reencarnação, na vida no mundo espiritual, por que temer qualquer coisa? Por que titubear diante das provas, das calúnias, das perseguições? Por que fazer isso? Por que não demonstrar a nossa fé através das nossas atitudes, através da nossa ética, da nossa moral, mostrando realmente que somos, sim, aqueles que vão permanecer na luta, mantendo a pureza do Evangelho do Cristo e que vão continuar dando o sabor divino do amor a todos aqueles que nos cercam. Por que não fazer isso? Temos que continuar lutando, temos que continuar perseverando. Não podemos ser insossos, sem sal, com pouco sal, insípio, sem tempero, enjoativo. A gente não pode ser isso. Se o cristão perder a sua pureza, permitindo que teorias esdrúxulas entrem em seu coração, perde o sabor de Cristo e com isso deixa de temperar a vida do próximo com o amor do próprio Evangelho. Não podemos. Na antiguidade o sal era altamente apreciado. Os gregos chamavam o sal de divino, teion. Em latim temos uma frase dita pelos romanos que demonstra com muita clareza a importância do sal. Não há nada mais útil que o sol e o sal. Nil utilis sole et sale. Então Jesus disse que não existe nada mais útil do que nós como sal da vida. Temos que pensar bem sobre isso. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Alguns acham que o sal, depois de perder o sabor, nunca mais readquire o seu verdadeiro caráter e que assim sucederia com o homem que acolhe o Evangelho e depois o abandona. A gente sabe que não é bem assim. Pela possibilidade de várias encarnações, de estar aqui vindo para dar sequência, a gente sabe que mesmo que a gente perca o sabor da vida, um dia a gente vai voltar a adquirir. Claro, só que é perda de tempo. O propósito dessas palavras não é esmagar os que caem, para avivar o senso de dever e impelir o homem a andar de acordo com o Evangelho. Não é isso. Não é porque você errou, você está destruído. Não é isso. A gente sabe que Deus é misericórdia, que uma outra oportunidade sempre surgirá. Provavelmente a ideia básica é que se o cristianismo não funcionar como deve, como é que o mundo, de modo geral, poderia receber os benefícios das leis de Deus? O que ele mostra é isso. Se o cristianismo perder o sabor, perder o seu conteúdo básico, aí a humanidade será prejudicada, porque vamos estar retardando o avanço da humanidade. Sonhamos tanto com o mundo regenerado, mas o Evangelho de Jesus é a porta para esse mundo regenerado. Se nós fecharmos essa porta, como as pessoas vão ultrapassá-la? Como as pessoas vão alcançar esse novo estágio? Porque não é fácil. Jesus já nos diz que a porta é estreita. Já não é fácil de passar. E se nós fecharmos a porta para todos, aí fica muito mais difícil ainda. É por isso da importância dessa passagem, da importância de Jesus estar falando sobre a questão da pureza, de conservar a pureza do Evangelho de Cristo, de conservar o sabor maravilhoso do Evangelho do Cristo. No tempo em que Jesus esteve entre nós, o sal era relacionado com a mente das pessoas em 3 condições especiais. Olha só como é interessante. O sal estava relacionado com a mente também.
Além de tudo que nós já conversamos até agora, temos mais essa condição, mais essa visão para que a gente analise um pouco mais a fundo essa passagem. O sal era o símbolo de pureza. Os romanos diziam que o sol e o sal eram as coisas mais puras que existiam. O cristão é o sal da terra, é um exemplo de pureza. E a pureza vem da mente, gente. Vem dos aspectos mentais, do pensamento. Porque é no pensamento que surgem todas as coisas. E aquele que é puro, ele tem um pensamento puro. Todos os atos surgem do pensamento. Tudo começa ali. Então, o cristão, ele é o símbolo, como o sal é, da pureza. Porque ele tem a sua mente voltada para aquilo que é nobre, que é puro, que tem como objetivo o crescimento dele e da própria humanidade. Na antiguidade, o sal era o mais popular dos conservantes. Plutarco tem uma maneira curiosa de dizer: a carne é um corpo morto, e se deseja que a mesma não se decomponha, o sal a conservará e a manterá fresca. É como se injetasse vida num corpo morto. Porque tinha-se já a noção de que não havia outra maneira de conservar a carne sem que o sol existisse. Principalmente, imagina, estamos falando do Oriente Médio, um calor muito grande, 50 graus, muitas vezes durante o dia chega ainda, né, que a gente vai lá para o Oriente Médio e vê isso. E a carne entra em decomposição muito rapidamente, porque alcança uma temperatura que rapidamente vai à decomposição. Então o sal, como a gente vê aí, né, a gente vê isso muito no Nordeste, que se usava muito a carne salgada, né, a carne seca, pelo sal, para ser conservada, que naquela época não se tinha ainda a refrigeração, a geladeira, então se mantinha o alimento dessa forma. E lá para os romanos, lá para o judeu, para o povo daquela época, isso era importantíssimo. Para se manter a carne tinha que se conservar. Se o cristão, então, é o sal da terra, ele não permitirá que se deteriorem os valores éticos e morais da humanidade. Não podemos deixar que o cristianismo entre em decomposição. De que forma? Mantendo a pureza daquilo que Jesus nos ensinou. Não podemos deteriorar o evangelho do Cristo, porque aí nós vamos manter os valores éticos e morais, que é a base dos ensinamentos. Tudo que Jesus veio nos falar foi sobre moral e ética, porque é isso que nos leva à evolução espiritual. Se vivermos uma vida moralmente equilibrada e dentro da ética cristã, estamos a caminho de nos tornarmos homens de bem. E Jesus veio para cá nos mostrar o norte. É por aqui que ele diz, é aqui, sigam aqui, façam isso, façam aquilo, e aí vocês herdarão o reino dos céus dentro dos vossos corações. É isso que ele nos diz. Ele nos mostra como, para que saibamos seguir com firmeza. Sendo o sal um dos principais ingredientes para dar sabor ao alimento, pois sem sal eles ficam insípidos e desagradáveis, o cristão é para a vida o que o sal é para o alimento. O tempo, o sabor. O cristianismo dá sabor à vida. Olha como é profundo isso. O cristianismo dá sabor à vida. Já viu aquelas pessoas que vivem sem ter um propósito na própria vida, que não conseguem dar um significado à própria vida? Quando se deparam com o cristianismo, mergulham no evangelho, esse sabor surge. A vida passa a ter um sabor agradável. Porque é uma vida sem sabor, essas pessoas que vivem em tristeza profunda, que são extremamente depressivas. Quando compreendem o evangelho de Jesus, a vida dá um up, né? Fica alegre, feliz, saborosa. As adversidades passam com muita facilidade. Porque o cristianismo dá sabor à vida. E aí também está no campo da mente. Porque aquele que compreende passa a alimentar a própria vida com os bons pensamentos,
com os bons sentimentos. Porque a mente também conserva a nossa própria vida, não nos destrói. É os 3 princípios. Tudo vem da mente. Somos o que pensamos, nos dizia Buda. E Jesus, como o ápice da evolução, nos mostra com muita perfeição e com muita clareza que as nossas mentes sustentam as nossas vidas, dão destino, significado às nossas vidas. E o cristianismo é o toque do sal que conserva e dá sabor. E vamos seguindo. Quando Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial de Roma, subiu ao trono Juliano, que ao olhar para a vida dos cristãos, queria voltar ao culto dos antigos deuses pagãos. Qual era a sua justificativa para isso? Era a que nós vamos ver agora. Eu vou mostrar alguns trechos para a gente entender isso. Tens visto os rostos dos cristãos, falava ele. Olhos caídos, bochechas pálidas, peito de tábua, perdem a vida se remoendo, incentivados pela ambição. Para eles brilha o sol, porém não vem a terra lhes oferecer sua plenitude. Porém eles não a querem. A única coisa que querem é a renúncia e sofrer para morrer o mais rápido possível. Era uma distorção já do cristianismo. As pessoas achar que ser cristão é ser triste, sofrer, morrer. E não é isso. O cristianismo dá alegria, dá sabor, conserva a vida. Aí, o imperador romano, diante disso, fala: isso não é o que nós queremos. Olha que povo estranho. Vê que ele fala: olhos caídos, tristeza, bochechas pálidas, sem vitalidade, peito de tábua, perdem a vida se remoendo, reclamando de tudo. Esse é o papel do cristão? Claro que não. Para eles brilha o sol, que ele falava, porém não vem a terra lhes oferecer sua plenitude. A gente tem que viver na terra a plenitude, a felicidade, para chegarmos ao mundo espiritual plenos, com nossas realizações, plenos com nossa felicidade. Temos que viver a vida, temos que ressignificar a nossa vida para que ela realmente contagie os que estão em volta, para que as pessoas não olhem e falem assim: ser assim, ser cristão é ser triste, andar de cabeça baixa, apático. Não, temos que ter vitalidade, é o que o sal conserva. Temos que ter sabor, é o que o sal dá. Então temos que ser cristãos para termos vitalidade e termos sabor. O sabor do amor, o sabor divino. A Epístola de Diogoneto, capítulos 5 e 6, pertencente ao século II de nossa era, desenvolve com eloquência o tema que mostra que o mundo seria destruído se os cristãos não estivessem presentes. O Antigo Testamento e outros escritos antigos empregam a metáfora do sal para referir-se ao que é útil. O sal que perde sua virtude e sabor, suas qualidades distintas, não tem mais razão para existir. O sal não se deteriora, mas pode ser adulterado, e então perder as suas propriedades e se torna inútil, pois então deixa realmente de ser sal. Já lá no século II, já tinha alguém falando sobre isso também, sobre essa questão do sal perder a sua... E ele se preocupava no século II com a extinção do cristianismo, por ver que o cristianismo iria fazer com que a vida tivesse significado, e segundo ele, se o cristianismo deixasse de existir, a vida estaria em risco. E isso é interessante, porque esse aí reflete o entendimento da grandeza do cristianismo. Por ele perceber que o cristianismo realmente era o que dava conservação e sabor à vida. E o cristão tem que ter a alegria de viver, tem que ser o templo de Cristo.
diante da humanidade. Aproveitar a sua estada na terra para difundir a lei do amor. Temos que ser propagadores do Evangelho, propagadores da paz, propagadores do amor. Sem isso, não estaremos realmente vivenciando o cristianismo. Que Jesus nos abençoe. Estamos terminando aqui mais um programa. Estaremos na semana que Deus, se assim Deus o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.